e a população de Rolim de Moura. De igual forma, os senhores hoje tiveram a oportunidade de ser eleitos dia 15 de novembro e terão também a possibilidade de defender a nossa população. Cumprimento o Dr. Éder Mate, cumprimento, em seu nome, os demais representantes aqui. Faço um cumprimento ao vereador eleito Eliomar, em seu nome cumprimento todos os demais vereadores aqui que hoje tomarão posse. Cumprimento o vereador Alisson, cumprimento o vereador Aldair e cumprimento o vereador Wender Nogueira, em nome dos demais vereadores da legislatura 2017-2020, que fizeram parte, vereadora Laudeci Menezes, vereador Francisco Venturini, vereador Leonel Pereira, vereador Renato Morari, vereador... Olha, esquecendo aí, então, convivemos tanto, mas acabo esquecendo no momento. Já falei, já da Laudeci. Então, os demais vereadores da nossa legislatura, o vereador Enio Heineken, e também o vereador Francisco Venturini, falei já. Sintam-se cumprimentados os nossos queridos vereadores que, junto conosco, ombrearam na legislatura 2017-2020. Muito obrigado pela oportunidade de nós termos uma proximidade maior nas discussões importantes para o município de Rolim de Moura. Quero cumprimentar, em nome do pastor Renato, pastor Ricardo, pastor Adarcino, todas as demais autoridades aqui presentes, público aqui presente, familiares que nos acompanham através das redes sociais, imprensa. Hoje é um momento de encerramento de um mandato, encerramento de um ciclo. Ciclo este que nós, na fala do vereador Alisson, falou muito bem, nós tivemos a oportunidade de contribuir e muito com o município de Rolim de Moura, na condição de vereador, na condição de presidente do Poder Legislativo e também na condição de prefeito durante um período para o nosso município. Foi uma legislatura ímpar, nunca tivemos tantos encontros e desencontros, idas e vindas de prefeito. Isso nós podemos chegar à conclusão, graças a Deus, e aí abrimos um parênteses, o empenho de todos os servidores do município que enfrentaram junto com o gestor A, gestor B, gestor C, esses momentos e contribuíram. E aqui a gente tem que agradecer desde o mais simples, que trabalha na Secretaria de Obras, no campo, e também aquele que trabalha na parte administrativa. A nossa gratidão a todos os servidores do município de Rolim de Moura, muito obrigado. A gratidão, e no ano de 2020, a legislatura atípica, e no ano de 2020, atípico também, que enfrentamos a pandemia que assolou o nosso município, o estado, o país e o mundo. Um momento que ainda estamos em pandemia, muitas conversas nos assustam, mas nós temos que ter a responsabilidade, o cuidado para com o nosso semelhante. Então, nós ainda continuamos, e os senhores que serão representantes a partir de amanhã, dia 1º de janeiro, como prefeito, vice-prefeito e vereadores do município da legislatura 2021 e 2024, ainda terão que enfrentar as questões da pandemia. Mas aqui sei hoje que a grande importância hoje é a posse dos senhores, posse do futuro prefeito, vice e vereadores. Mas nós, na condição de presidente do Poder Legislativo, quero aqui abrir um parênteses e falar da importância do Poder Legislativo para contribuição com o município e com a população de Rolim de Moura. Dizer que muitos embates nós tivemos aqui, e os senhores terão os dos senhores. Mas tenho certeza, e quero aqui acreditar, o caminhar será um pouco diferente, porque a partir de amanhã, o prefeito da cidade foi um representante da legislatura atual na condição de vereador, e eu tenho certeza que esse olhar ele terá diferente para com a Câmara de Vereadores. O que nós sofremos
como vereador, o Aldair como presidente do primeiro biênio, eu na condição de presidente do segundo biênio, sofremos com a administração que não respeita o papel do vereador. A administração, gestor, que acha que pode tudo e que tudo de errado é a Câmara. Tudo que dá certo é dele e tudo que é de errado é a Câmara. Eu acredito e quero aqui desejar sabedoria ao Aldair para conduzir o relacionamento entre poder executivo e poder legislativo de uma forma diferente, ímpar em Rolim de Moura. Ímpar, é um momento ímpar. Por quê? Essas situações têm que acabar, as picuinhas. Porque aqui o Aldair, que está aqui presente, o Wender, que está aqui, e o Alisson, nós, na condição de vereadores, sempre agimos, sempre, e votamos, e o Claudinho e o Walter foi também, durante um período, vereador da nossa legislatura, com muita responsabilidade, e votamos tudo aquilo que era correto para o município de Rolim de Moura, que era correto para a população. Não nos furtamos de nenhum momento de fazer por picuinha. E muitas vezes mesmo, fomos atacados, e isso não pode acontecer. Tem que acabar. Nós temos, e os senhores terão, que ter esse processo. Eu tenho certeza que a nossa legislatura do Poder Legislativo contribuiu muito. E aqui, eu não estou aqui para mencionar a legislatura A, B ou C, mas a nossa, ela teve uma dinâmica diferente na condução dos trabalhos aqui, com muita responsabilidade e com muito comprometimento. É o que nós esperamos dos senhores, é o que a população de Rolim de Moura espera. E abro outro parêntese. A hora que fala-se que renovou-se toda a Câmara, mas nós temos que levar em consideração que só 3 foram candidatos a vereadores. Então, não pode ter essa nomenclatura da renovação, que só 3 foram candidatos. Os demais não candidataram a vereador. Outra situação que falo. Eu, e aqui vou falar uma coisa particular minha, nunca me imaginei candidato a vereador. Eu não queria ser candidato a vereador. Foi depois de uma discussão com meu saudoso pai que nós decidimos, eu não queria, e ele me colocou na parede dizendo que se eu não fosse candidato, ele seria candidato. Até em razão da idade, da saúde dele, eu falei, não, então vamos lá. Mas digo para os senhores vereadores e para a população, e aqueles que passaram aqui, foi muito importante, e eu sou muito agradecido a Deus e ao meu pai por ter, e a população de Rolim de Moura, dado a oportunidade de eu ser vereador. Com 912 votos, o vereador mais votado daquela eleição, e eu fiquei muito feliz. E aí há toda uma situação de agradecimento, que abro parênteses para agradecer ao meu pai, que foi importante demais naquela eleição. Agradeço e hoje faço lembrança de que na posse minha meu pai estava presente, e depois, cerca de 8 meses depois, eu perdi meu pai. Nós sabemos, e quem tem seus entes queridos, aqueles que perderam, sabe como que é complexo esse amadurecimento, essa pós-continuidade de caminhada. E para mim um pouco mais, porque sou filho único, sofri muito. Mas Deus me deu força, a minha família me deu força. E aqui agradeço, mãe Maria José, muito obrigado pelo apoio constante. Agradeço minha esposa Daniela, meus filhos João Paulo e Lauren, pela compreensão e o apoio ao papai, sempre, nas vitórias, nas derrotas, nos momentos mais difíceis, nos mais fáceis, que nós, cidadãos, seres humanos, passamos por N momentos, que só o dia a dia nos traz. Então, agradeço a todos,
E quero dizer e estender também que os familiares dos vereadores, do prefeito e vice sofrem também, porque nós enfrentamos a circunstância aqui e levamos para casa, e queira ou não queira, nós temos que dividir entre o assunto e isso passa. Então, acaba, muitas vezes, a família sofrendo. Mas faz parte. E eu sou muito grato a Deus, volto a frisar, pela oportunidade. E dizer que só Deus nos dá força, só Deus nos dá sabedoria, discernimento para enfrentarmos as deliberações e as decisões que iremos tomar aqui. Mas tenho certeza que vocês, se voltarem a Ele, eles darão a resposta que vocês precisam. Finalizando, quero dizer que nessa legislatura eu tive a oportunidade, a honra de ser presidente de 2019 e 2020. Nós fizemos, no primeiro ano, uma economia entre investimento e financeiro, uma cifra em torno de 1.100.000, 988 aproximadamente, em dinheiro. Esse dinheiro retornou. Nós tínhamos uma previsão de fazer algumas ações no ano de 2020, mas houve uma solicitação do Executivo para a complementação da folha em janeiro. Nós deliberamos e devolvemos 500 mil em janeiro e também devolvemos, posteriormente, em razão da pandemia, 488 mil das sobras de arrecadação, as sobras do valor do montante de 2019. Uma economia nunca vista aqui hoje, e o Jorge, que está ali, que será futuro secretário, boa sorte. O Jorge foi um defensor muito grande do Observatório Social, de várias situações, e ele sabe que nunca aconteceu isso aqui em Rolim de Moura. E quando eu falo, e nessa legislatura, nesse ano de 2020, nós também tivemos a economia do valor aproximadamente de R$1 milhão também, mas como é encerramento de exercício, encerramento de ciclo de legislatura, alguns compromissos que não do cotidiano têm que ser assumidos e honrados. E nós assim o fizemos. Houve também uma solicitação do prefeito Fabrício Melo da devolução de parte desse recurso. Na data de ontem, depois de fechar os cálculos aqui do Legislativo, nós fizemos a devolução de 450 mil, será feito mais 50 ou 55 mil também para a Prefeitura. Os demais recursos foram pagos, rescisão de assessores que trabalharam durante a legislatura, que estão de vereadores, que nós exoneramos todos, porque será indicação dos futuros vereadores. E também foram pagos direitos adquiridos de servidores da Casa do Poder Legislativo, honrados para que a futura legislatura, independente de quem será o presidente ou presidente mulher, ela terá o compromisso zerado daqui para frente para fazer os encaminhamentos que assim entender ser oportuno para a condução do Poder Legislativo. Frisa que nós também, no ano de 2019, pagamos rescisões de legislatura passada que não havia e tinha uma cobrança dos vereadores, das pessoas que trabalharam, nós também honramos com isso. Durante também a nossa condução enquanto presidente, nós fizemos algumas ações que entendemos que será oportuno e importante para a sequência do trabalho aqui do Poder Legislativo, que foi a conclusão de todo o histórico do balanço patrimonial da Câmara de Vereadores e com o relatório de bens insercíveis para procedimento de baixa, termos de responsabilidade, inventário físico-financeiro e catálogo fotográfico. Esses são os livros que estão feitos, que foi feito durante a nossa condução como presidente, que não tinha aqui. Então, hoje está catalogado tudo. Quem for o presidente, terá um caminho mais fácil. Nós queríamos ter feito a digitalização de todos os processos
todos os projetos de lei que temos aqui no arquivo, mas em razão de que depende da realização disso através de um funcionário efetivo da casa, e pelo contingente nós não conseguimos evoluir, mas eu acredito que o Joemir fez um compromisso e ele assim fará a partir de janeiro agora, que ele terá o trabalho de fazer isso aí como funcionário efetivo. Quero dizer que também estamos deixando aqui para o futuro presidente e para o Poder Legislativo o projeto de readequação, cumprimento de acessibilidade e também ampliação do plenário, que é importante para ter a possibilidade de maior quantidade da população fazer presente, que está aqui, que seria a ação a ser executada em 2020, mas em razão da pandemia nós tivemos como prioridade outros assuntos. Com o trabalho e fazer a economia. Fomos um presidente muito, como diz o outro ditado, né? Mão fechada, os vereadores aí que o digam, entendeu? Mas eu acredito que com responsabilidade. E aqui quero agradecer que essas ações que falei na condição de presidente teve sempre o apoio dos demais vereadores, e isso é importante, que tenha esse envolvimento. A hora que eu abro o parênteses de falar de sobra de recurso, eu quero aqui dizer que muitas pessoas falam que o recurso dos 7% que são destinados para a Câmara poderia ser menor. Mas tem duas situações. Se o recurso destinado à Câmara for menor, algumas ações do Poder Legislativo ficam inviabilizadas de acontecer, inclusive com compromisso até mesmo de sofrer os servidores efetivos, que ao longo do tempo eles têm alguns direitos que vão deles pelo trabalho. E aqui nós sabemos, aqui em Rolim de Moura e o Poder Legislativo, que as funções, e aí o presidente futuro terá que ter esse olhar, que nós pretendimos fazer um concurso para abrir que muitas atividades são desenvolvidas por apenas um servidor, então esse servidor, ele constantemente ele está aqui. Entendeu? Então, é uma questão do Poder Legislativo que deve vir. Eu acredito que, a partir de 2021, 2022, terá concurso público e uma discussão com o Executivo para ter aí alguns cargos para ser previsto. Mas aí, os 7%, que aí é a grande discussão. Câmara tem que diminuir o orçamento. A hora que diminui o orçamento, causa prejuízo. Eu aí falo aos senhores que são vereadores. Câmara deve economizar o máximo que conseguir. E aí, num bom diálogo com o Executivo, faz a devolução daquilo que é em financeiro, não em orçamento, para não inviabilizar o poder. E aí, quando eu digo isso aí, o vereador Aldair, ele sabe muito bem que foi presidente da casa, e quando nós assumimos em 2017, ele sofreu um ano que a casa ficou com problema, porque houve uma redução no orçamento. Então, o parênteses é esse, nós temos que saber a diferença entre orçamento e financeiro. O orçamento é a previsão legal, repassa. O financeiro é o presidente com a economia, os vereadores que faz e devolve num diálogo com o Executivo. Então, só para frisar isso, porque esses dias eu estive num evento e falaram-se para mudar com relação ao valor quantitativo do repasse. Mas aí nós temos outros secretários e servidores também, a Esther está ali, sabe que há uma diferença muito grande. Então, economiza financeiro, devolve financeiro. Não pode ficar sem orçamento, que vai engessar e inviabilizar o trabalho aqui, não só dos vereadores, mas também da máquina com os servidores efetivos. Outro parênteses que abro, finalizando a minha fala. A função do vereador, legislar e fiscalizar. Legislar, criar leis que não geram custo pelo Executivo, que leis que geram custo têm que vir do Executivo. Mas as leis que os senhores querem criar, que vai gerar custo, deve fazer através de anteprojeto. Nesse contexto das leis, o outro ponto é fiscalizar. E aí que está o problema, a palavra fiscalizar. Porque muitas pessoas, e alguns acham, que fiscalizar é pegar o prefeito no colarinho e mandar ele fazer. Não.
Fiscalizar é fazer o encaminhamento dos documentos, da cobrança, através de requerimento ou através de outra fonte, até uma denúncia apurar. Mas pegar o prefeito, vá lá e resolva isso. Não tem como. A população muitas vezes não entende isso. E daí acaba generalizando que o vereador não fiscaliza. Que a fiscalização dos senhores aqui é através de ações e cobrando do prefeito lá fora, mas principalmente é dos projetos que serão tramitados aqui. Porque se os senhores não acompanhar e não fizer a condução e a fiscalização correta de um projeto, pode causar uma consequência muito séria para a população de Rolim de Moura. Então, é esse ponto, chama-se fiscalização também. Então, é nessa discussão que quero dizer, e que a população muitas vezes não entende, e aí algumas pessoas também que fazem parte. Mas a grande importância aqui é os senhores. Quero desejar muito sucesso na condução dos trabalhos. Continuarei morando em Rolim de Moura, participando da vida pública, mesmo aqui indiretamente, como fiz antes de ser eleito vereador. Continuo aqui, meu escritório, na condição de advogado, que poderei retornar às minhas funções como advogado a partir de amanhã, depois de pedir o direito da carteirinha, que tive que afastar na condição de presidente, tenho que reativar minha carteira da OAB, de número 1005, então irei continuar os trabalhos. O doutor Rony está aí, retorno, vem para casa, desejo para o senhor, que é colega da OAB, muito sucesso, muita sabedoria na condução, como os demais vereadores aqui hoje. Abro um novo parênteses e agradeço ao Ivan e ao Sidney Fortunato, que foram 2 vereadores que caminharam conosco dentro da nossa coligação, hoje estão aqui na condição de eleitos. Meus parabéns, desejo muito sucesso e estou à disposição. Continuando, desejo ao vereador Aldair muita sabedoria, vereador e futuro prefeito Aldair, muita sabedoria, muito discernimento, muitos enfrentamentos que terá que ter na condição de prefeito, mas tenho certeza que, com a graça de Deus, você terá esse conhecimento para assim fazer e para resolver. E a população de Rolim de Moura, ela precisa de uma gestão diferente dessa que até hoje foi proposta à população de Rolim de Moura, porque a população precisa realmente de que as coisas aconteçam e que o serviço público realmente funcione. Funcione. Entendeu? Queremos aqui, e peço a todos os servidores, atendam bem a nossa população de Rolim de Moura, que eles merecem. É eles que pagam o salário dos servidores, dos agentes políticos. Então, nós temos que ter esse olhar e esse respeito com cada um da população de Rolim de Moura. Então, desejo muito sucesso, que Deus possa estar abençoando o mandato, abençoando a população de Rolim de Moura. Agradeço, em nome do Marcelo, do Florentino, os 2 assessores ligados diretamente ao meu gabinete, a todos os demais assessores que trabalharam conosco. Agradeço, em nome da dona Terezinha, que daí ninguém vai ficar com ciúme, todos os servidores efetivos do Poder Legislativo, pela dedicação, pelo respeito que tiveram comigo, e agradeço a Deus pela oportunidade de ter me dado o direito de ser vereador, presidente do Poder Legislativo e prefeito de Rolim de Moura nessa legislatura de 2017 a 2020. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos e continuaremos os trabalhos.